Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Rogério. Nessa aula nós vamos resolver a segunda parte da lista de exercícios referente à análise combinatória, ok? Bom, vem comigo, vamos dar início à nossa aula. Questão 1. O salão de festas possui 5 portas. De quantas formas um convidado poderá entrar e sair desse salão? Bom, como nós acabamos de ler o nosso enunciado, né? Questão 1, ela diz o seguinte: a pessoa vai entrar em uma festa e ela dispõe de 5 portas, ok? Vou tentar ilustrar aqui as minhas portas, tá? Não vai ficar perfeito não, mas é só para a gente ter informação mesmo. Só para a gente representar aqui as portas para realizar o exercício. 1, 2, 3, 4, 5 portas. Ele diz o seguinte: de quantas formas o convidado poderá entrar e sair? Bom, se ele entrar por essa porta, ele pode também sair por ela. Assim como, se ele entrar por essa, ele pode sair por essa. Entrando por essa, ele pode sair por essa e por essa. Ou seja, essa porta que eu vou chamar de 1 aqui, se ele entrar por ela, ele tem 5 possíveis combinações de entrar e sair. Uma é entrando e saindo por ela mesma. A segunda é entrando pela 1, saindo pela 2. Depois saindo pela 3, pela 4 e pela 5. Se ele entrar pela porta 2, ele pode sair pela própria porta 2, como também pela porta 1, pela porta 3, pela porta 4 e pela porta 5. Ou seja, cada uma porta dessa que ele entrar, essa pessoa entrar, ele tem 5 possibilidades de sair. Uma das possibilidades é pela própria porta e as outras 4 possibilidades são pelas outras 4 portas dispostas, ok? Então, como nós calculamos? Calculamos da seguinte forma. Vamos colocar 2 tracinhos aqui, um representando a entrada, ok? E a outra a saída. Fechou? Aqui. Pronto. Então, ele tem 5 portas para entrar e 5 possibilidades ou 5 portas para sair. As portas são possibilidades, tá? Como nós calculamos, 5 vezes 5 dá 25. E 25 é o número de possibilidades que ele tem de entrar e sair dessa festa, ok? Muito bem, vamos para a nossa segunda questão. Questão 2. Uma igreja possui 4 portas. De quantas formas uma pessoa poderá entrar e sair dessa igreja, usando para sair uma porta diferente da que entrou? Olha, essa questão 2, ela é uma questão semelhante à questão 1, ok? Vou fazer um esboço aqui para representar as portas, tá? 1, 2, 3, 4 portas, ok? Só que aqui ocorre da seguinte forma: se ele entrar pela porta 1, ele não pode sair por ela, ok? Ele pode sair pela 2, pela 3 e pela 4, ok? Ele pode sair por essas portas aqui. Pela 1 não, de acordo com a restrição da nossa questão, fechou? E se ele entrar pela porta 2? O mesmo ocorre como na porta 1. Ele não pode sair pela 2, mas pode sair pela 1, sair pela 3 ou pela 4. Então, a resolução dessa questão se dá da seguinte forma: ele tem 4 portas para entrar, fechou? E para sair, 3 portas, porque entrando pela porta 1, percebam o seguinte, ó, setinhas para baixo. Quanto nós temos? 3. Então ele só tem 3 portas para sair. Agora, para entrar, ele pode entrar por qualquer uma das 4 portas. Fechou? Aqui, ó. Pode entrar por qualquer uma das 4, mas para sair, só pode sair por 3. Bom? Calculamos da seguinte forma, né? 4 vezes 3 é igual a 12.
Galera, aí o nosso resultado, tá bom? Isso aí é o resultado de todas as possibilidades que ele tem de sair, né? Entrar e sair da igreja, utilizando, na hora de sair, uma porta diferente da porta que ele entrou, ok? E comigo, vamos dar sequência aí. Vamos resolver agora a nossa questão número 3. Uma bandeira retangular de 3 faixas verticais será pintada, de tal forma que 2 listras consecutivas não sejam pintadas da mesma cor, dispondo de 4 cores diferentes. De quantas formas essa bandeira poderá ser pintada? Muito bem, pessoal. Olha, essa questão número 3, né, ela diz o seguinte: eu preciso pintar essa bandeira aqui. Ela possui 3 listras verticais e eu disponho de 4 cores para pintar essa bandeira. A restrição que eu tenho aqui é o seguinte: eu não posso pintar 2 cores iguais aqui, né, consecutivamente, uma cor após a outra. Eu não posso. Então, eu vou definir algumas cores aqui para pintar essa bandeira. Vamos supor que eu tenha à minha disposição a cor vermelha, a preta, a amarela e a cor marrom. São essas cores aqui que estão dispostas, né? Como que eu faço para pintar? É o seguinte: primeiro, para pintar a primeira listra, galera, esses tracinhos aqui, cada um tracinho se refere a uma listra, ok? Evidente, né? Então vamos lá. 4 cores para pintar a primeira listra. Então, coloco aqui, ó, 4 cores. Veja bem, se eu escolher a cor vermelha para pintar aqui, ó, a primeira listra, não posso pintar de vermelho na sequência, ok? Essa é a nossa restrição. Então, suponhamos que eu peguei a cor vermelha e coloquei aqui, sobra para mim, então, 3 cores, que é a preta, a amarela e a marrom. Então, eu tenho 3 cores dispostas para pintar a faixa do meio, ali a listra do meio. Vamos supor que eu escolhi o preto agora, né? Pintar de preto aqui, galera. Ó. Pretinho aqui amarradinho na segunda listra. E sobra quantas opções para pintar a terceira listra? Se você disser que é 2, não está correto, tá, galera? Por quê? Porque, veja bem, a restrição diz que eu não posso pintar 2 cores consecutivas, mas ela não fala nada a respeito de pintar alternado, ou seja, eu posso utilizar o vermelho novamente aqui, ok? Então vamos liberar aqui, ó, a cor vermelha, ok? Sendo assim, agora eu tenho 1, 2, 3 cores que eu posso pintar a terceira listra, fechou? E se eu quiser escolher, por exemplo, marrom, né? Aqui de marrom, e aí fecha as 3 cores da minha bandeira. Para calcular, eu vou fazer o seguinte, né? 4 vezes 3 é igual a 12. 12 vezes 3 é igual a 36. Então, eu tenho 36 formas de pintar essa bandeira de acordo com o nosso enunciado, ok? Vamos dar sequência, vamos ler agora a nossa quarta questão. Questão 4. Um painel retangular luminoso é composto por 5 lâmpadas. De quantas formas distintas esse painel poderá ser iluminado? Considera-se o painel iluminado se pelo menos uma das lâmpadas estiver ligada. Muito bem, pessoal. Olha, para resolver essa questão 4, eu tenho que pensar o seguinte, né? Eu tenho esse painel com as 5 lâmpadas dispostas, né? Essas lâmpadas, para iluminar esse painel aqui, de acordo com o nosso enunciado, ele diz o seguinte, né? Que tem que ter pelo menos uma lâmpada ligada, ok? Vamos fazer o seguinte, ó. Só para começar, já vou colocar 5 tracinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos, porque eu já sei que se trata de princípio multiplicativo, ok? Cada tracinho desse representa uma lâmpada. E o que nós vamos colocar em cima desse tracinho? As 2 condições que a lâmpada vai aparecer na situação. Ou ela pode estar todas ligadas, ou todas
desligadas. Não existe outra condição para essas lâmpadas. Ou a lâmpada aqui na situação, ela está ligada ou ela está desligada. Então, quando eu vou fazer esse cálculo, eu preciso calcular todas as possibilidades, entendeu? De estar ligada e desligada, mas não é uma lâmpada só, é todas. Então, como são duas possibilidades, ligado ou desligado, para cada lâmpada aqui eu vou colocar o número 2. Bom, faz referência às condições que a lâmpada se encontra na situação, ligado ou desligado. E agora é só calcular, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Aí o 32, vamos supor que esteja na opção A lá. Eles colocam logo na opção A. 32. Você vai lá, secão, feliz da vida, estourei no norte, assinala o 32 e errou. Errou feio. Por quê, professor, que eu errei? Porque, veja bem, pessoal, dentro dessas condições aqui que nós calculamos, todas as possibilidades de comportamento da lâmpada, se você assinalar 32, você está incluindo também a condição onde todas estão desligadas, tudo bem? Você está assinalando, você está dizendo que desligado é uma opção também. E olha o que diz o enunciado, ele diz o seguinte: considera-se o painel iluminado se pelo menos uma das lâmpadas estiverem ligadas ou acesas. Tudo bem? Então, essa opção para a gente aqui não serve, tá, galera? Essa opção aqui a gente tem que descartar. E como que eu faço isso? Eu pego todas as minhas possibilidades, inclusive essa aqui, tudo bem? E subtraio uma. Esse 1 que eu estou subtraindo aqui é justamente essa opção aqui, onde todas estão desligadas. Então, galera, eu vou ter um total de 31 possibilidades de iluminar esse painel na seguinte condição, desde que pelo menos uma esteja ligada, ok? Vem comigo, vamos dar sequência. Questão 5. Quantos anagramas possui a palavra ponto? Muito bem, pessoal, essa questão é o seguinte, eu tenho uma aula falando a respeito de anagramas, se eu não me engano é permutação com repetição, dá um pulinho lá na playlist, acessa essa aula, caso você não tenha esse conhecimento, você vai entender o que é anagrama e como que a gente resolve uma questão como essa, tá? Bom, vou resolver rapidamente aqui, já vou direto ao assunto, tá? Aqui eu vou utilizar da seguinte forma, permutação de 1, 2, 3, 4, 5 elementos, certo? Considerando que 2 desses elementos aqui se repetem, então vou colocar o 2 pequenininho aqui, fechou? E aqui é o seguinte, galera, esse 5 é 5 fatorial, vai em cima, e o de cima vai embaixo, 2 fatorial, certo? E vamos desenvolver. Galera, se eu considerar que essa letra aqui é uma letra vermelha e eu permutar o vermelho com preto, trocar de lugar, eu vou ter a palavra, olha aqui, ó. Ponto. É a mesma palavra, ok? Ela vai se repetir. Então, eu preciso eliminar essas repetições. Como que é que eu elimino? Dividindo pelo 2 fatorial. Por que 2? Porque é a quantidade de vezes que essa letra aparece. Se o N se repetisse também, eu colocaria mais um 2 aqui em cima ao lado desse 2. Tudo bem? É assim que a gente resolve. Sendo assim, galera, vamos dar sequência aqui, calculando, tá? Eu vou desenvolver o meu 5 até chegar no 2. Ok? Tá aqui, 2 fatorial, fechou. Divido por 2 fatorial. Esse com esse vai embora. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3 vai dar 60. 60 é o número de anagramas que eu consigo construir com a palavra ponto. Fechou? Vem comigo, vamos para a próxima questão. Questão 6. Pretende-se tirar uma foto de uma família formada pelo casal e 3 filhos. De quantos modos diferentes pode-se tirar essa foto com eles perfilados, ou seja, em fila, de tal maneira que o casal fique sempre juntos.
Olha, pessoal, a questão 6 diz o seguinte, né? Que essa família vai tirar fotos e tem o pai, a mãe, a Ana, a Bia e a Carla. Vamos pensar que a Ana, a Bia e a Carla são os filhos, as filhas desse pai e dessa mãe aqui. Eu coloquei P e M juntos, né? Representando o pai e a mãe, porque na questão diz o seguinte, que o casal, eles têm que ficar juntos na foto. Sempre juntos. Então, se eles vão ficar juntos, galera, eles vão ser considerados como um elemento só, na hora de fazer a permutação, tá bom? Na hora de calcular aqui permutando. Aqui é um elemento, aqui é outro elemento e aqui é outro. Então, eu tenho 4 elementos, vamos fazer a permutação. Primeira permutação tenho 4 tracinhos representando o pai e a mãe, a Ana, a Bia e a Carla. Aí assim, galera, eu posso colocar qualquer um desses elementos na primeira posição. Então, eu disponho de 4 elementos. Uma vez que eu utilizo um elemento, sobram 3 para o segundo tracinho e daí por diante, tá? Utilizei o A aqui, sobra 2. Utilizei o B aqui, sobra 1. Fechou? Calculando, galera, princípio fundamental, né? 4 vezes 3, 12. 2 vezes 12, 24 possibilidades, ok? Assim, galera, se o pai e a mãe estiver exatamente naquela posição. Agora pode ocorrer de o pai e a mãe permutar também. Haver uma permutação ali, tudo bem? Se o pai e a mãe permutar, ou seja, trocar de lugar, aí nós temos que fazer novamente esse cálculo aqui. Fechou? Daí vai ficar assim, ó. Com o pai e a mãe, vou trocar aqui só para vocês entenderem. Primeiro eu fiz com o pai na primeira posição e a mãe na segunda, agora troquei, ó. Mãe na primeira posição e pai na segunda. Mesmo cálculo. 4 elementos, dispõe de 4 para a primeira posição, para a segunda 3 e daí por diante, ok? Ou seja, eu tenho 2 condições aqui, uma com o pai e a mãe, o pai na primeira posição e a mãe na segunda, e a outra condição com a mãe e o pai na segunda. Então, galera, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 24 aqui, considerando que o pai e a mãe vão permutar, é 2 fatorial para o pai e a mãe, que multiplica 24. Nós bem sabemos que 2 fatorial é igual a 2, né? E 2 vezes 24 vai dar 48. 48 é o número de possibilidades que eu posso tirar essas fotos aqui, tá bom? Posicionando o pai e a mãe e os filhos de tal forma que os pais estejam sempre juntos. Considerando também que os pais vão permutar. Então, ao realizar o meu cálculo, eu tenho um total de 48 possibilidades, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 7. Um fotógrafo está ajustando sua câmera para fotografar 5 crianças dispostas em um banco. Porém, neste grupo, há 3 meninas e 2 meninos. De quantas formas o fotógrafo pode organizar os meninos e as meninas, obtendo fotos diferentes? Pessoal, não desiste não, estamos chegando no final, tá? Falta só mais 2 questões, a 7 e a 8 que eu vou resolver aqui. Aproveita, vai rapidinho lá e dá um likezinho que eu fico esperando, tá? Vamos lá. Opa, já deu um like? Bacana, obrigado, hein? Agora vem comigo aqui, galera, ó, questão 7, tá? A questão 7, ela diz o seguinte, né? De novo, sobre foto, professor, sim, essas questões, elas caem bastante em concurso, vestibular, então é importante você ter esse conhecimento. Vamos lá. O fotógrafo vai tirar uma foto ali, ele posicionou 5 crianças, tá bom? E ele dispõe ali de 3 meninas e 2 meninos. Quando vem uma questão como essa aqui, você já tem que ficar esperto se não tem restrição, tá? Mas ali diz o seguinte, né? De quantas formas o fotógrafo pode organizar esses meninos e meninas obtendo fotos diferentes. Bom, aqui não tem restrição, mas eu tenho 5 crianças, né? Então eu tenho 5 posições. Vocês concordam comigo? Criança 1, 2, 3, criança 4 e criança 5. Eles não estão falando ali, não estão fazendo qualquer referência sobre colocar a menina na primeira posição, menino na última, enfim.
Então, são 5 crianças para 5 possibilidades de posição, porque cada criança vai ocupar uma posição, tudo bem? Bom, galera, isso aqui é fácil, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que é esses 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? São as crianças, tá? Eu tenho 5 possibilidades de criança para a primeira posição e 4 para a segunda. Uma vez que eu utilizo mais uma aqui na segunda, sobram 3 crianças para a terceira posição. Coloquei uma criança na terceira, sobra 2 para a segunda e daí por diante, tá bom? Isso aqui, galera, é a mesma coisa que 5 fatorial, né? Lembra lá do P de N é igual a N fatorial? Tudo bem, é justamente isso aqui. Aqui estamos diante de um caso de permutação simples, tá bom, galera? E para resolver isso aqui fica assim, ó. P de 5 é igual a 5 fatorial. E 5 fatorial, galera, é 5 vezes 4, 20. 3 vezes 20, 60. 2 vezes 60 dá 120. E 120 vezes 1 é justamente o mesmo 120, tá bom, galera? Tá aí, ó. Essa aí é a resposta da nossa questão. Vamos para a próxima e a última questão, né? Vem comigo. Um fotógrafo está ajustando sua câmera para fotografar 5 crianças dispostas em um banco. E neste grupo há 3 meninas e 2 meninos. De quantas formas o fotógrafo pode organizar os meninos e as meninas, obtendo fotos diferentes, de tal forma que as 2 meninas se posicionem nas extremidades? Essa última questão, você vai até pensar assim, poxa, é a mesma questão, o professor errou, ele mandou a mesma questão na sequência. Não, tá, galera? Presta atenção que aqui tem ali no finalzinho um detalhe que diz o seguinte, ó. De quantas formas o fotógrafo pode organizar os meninos e as meninas, obtendo fotos diferentes, ok? De tal forma que 2 meninas se posicionem nas extremidades. Vamos com bastante calma, tá? Isso aqui eu quero resolver bem na maciota para você entender. Questão 8. Fechou? Tá aqui, ó. Um tracinho, galera, para cada criança que eu vou posicionar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Princípio fundamental da contagem, né? Especificamente, estou falando do princípio multiplicativo. Agora, olha, eu vou colocar aqui assim, ó. Menina, menina e menina. Menino, menino. Eu tenho que posicionar essas crianças de tal forma que fique menina aqui nessa extremidade e menina nessa extremidade. Eu tenho 5 posições aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta posição. Tanto faz eu começar pela primeira posição como a quinta, tá, galera? Mas o importante é que eu sempre comece calculando pelas extremidades. Nesse caso aqui eu vou começar pela quinta posição ali. Se eu for colocar uma menina aqui na extremidade, conforme diz o enunciado da minha questão, quantas meninas eu tenho para colocar aqui? 3. Então vamos colocar o 3 aqui, ó. Ok? A partir do momento que eu coloquei uma das meninas aqui, sobra quantas meninas para colocar na primeira posição? Sobram 2. O 2 aqui, ó. Fechou? Agora, galera, se eu colocar mais uma das meninas aqui, daqui do 2 até o 4, não tem restrição. Então eu disponho de 1, 2, 3 crianças para colocar na segunda posição. Fechou? Utilizei uma aqui, ó. Sobram 2 para cá. E utilizando mais uma criança aqui, ou melhor, posicionando mais uma criança aqui, sobra uma para a quarta posição. Ok? Como que é que eu calculo? Você já sabe, né? Multiplicando, né? Vamos lá. 2 vezes 3 dá 6. E 2 vezes 3, vamos lá, direto do 2 para o 3, é comutativo, não tem problema, eu posso fazer isso, tá? Dá 6 também. E dá 6, fechou? E o 1, professor, o 1 é elemento neutro. Qualquer coisa que eu multiplicar por 1 é ele mesmo. Então, 6 vezes 6, eu tenho aqui, galera, 36
possibilidades de tirar essas fotos posicionando meninas nas extremidades, ok? E aí, galera, gostaram? Bacana? Essas questões aí são questões muito importantes para concurso público, Enem, vestibular, tá bom? Então, espero que você tenha gostado da aula. Sobretudo, galera, que você tenha se apropriado desse conhecimento. Eu sou o professor Rogério. E olha, galera, grande abraço, bons estudos, até a próxima!